Fala investidor e investidora, tudo bom com você? Está no ar mais um vídeo aqui no nosso canal Bolsa em Ação. E no vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa série Qual é o melhor fundo imobiliário da Bolsa de Valores? E no vídeo de hoje vamos para um dos melhores setores aí de fundos imobiliários, que é o setor de lajes corporativas. São esses prédios comerciais onde as empresas alugam alguns andares desses prédios para poder sediar os seus negócios, suas operações, e pagam aluguéis mensais para esses prédios comerciais, né? E nós, como investidores, acionistas desses fundos imobiliários, né? Ou seja, temos um pedacinho desses grandes prédios, dessas grandes corporações aí, a gente recebe um pouquinho desses aluguéis também todos os meses, tá? Então essa é a grande vantagem de investir em fundos imobiliários. Todos os meses vai cair um pouquinho ali, um pedacinho dos aluguéis desses fundos na nossa conta, né, lá na nossa corretora, beleza? Então nesse vídeo, para você que não está familiarizado ainda, eu vou mostrar aqui mais ou menos como é que eu faço para chegar no melhor ou numa carteira com os melhores fundos imobiliários de algum tipo de setor. E nosso episódio de hoje é o setor de lajes corporativas. Então não vacila, fica comigo aí até o final desse vídeo para você entender todo o racional de como é que eu faço para encontrar os melhores ativos na Bolsa de Valores, beleza? Roda a vinheta e bora lá pro conteúdo. Bom, galera, estou aqui compartilhando a tela do meu computador com vocês. Estou aqui num dos meus sites favoritos também, que é o Fundos Explorer, um dos sites que eu mais uso aí para poder analisar aí os fundos imobiliários. E basicamente eu vim aqui, ó, ferramentas, ranking de FIIs, tá? E aí você vai cair nessa tela aqui. Eu tive que fazer alguns filtros aqui, tá? Então, por exemplo, eu vim aqui nessa coluninha e marquei apenas os tipos de setor lajes corporativa e filtrei apenas aqui as colunas que a gente vai trabalhar, tá? Que é a coluna do VPA, PVP, entre outras coisas, tá? Selecionei tudo aqui, peguei aqui os 6 primeiros, ordenado do maior para o menor em relação ao patrimônio líquido, tá? Eu quero excluir aqueles fundos pequenininhos, que seus imóveis valem bem pouco, né? Então eu peguei apenas os fundos maiores, mais robustos, com maior quantidade de imóveis aqui na carteira, tá? Então peguei aqui os 6 primeiros e joguei no Excel. Bom, então essa tela que estão vendo aqui agora é o meu Excel, né? Basicamente, se você seguir o passo a passo que eu acabei de ensinar, você vai ter uma tela muito parecida com essa. É claro que o sistema de cores você não vai ter, porque foi um sisteminha que eu fui montando aqui para poder trazer o racional para vocês. Então bora lá. Basicamente, para encontrar o melhor ativo aqui de lajes corporativas, eu vou usar 9 indicadores, tá? A liquidez, né, em reais, tá? Em dinheiro mesmo, não é a liquidez de quantidade de negociações, e sim a quantidade de valor negociado. Depois o dividendo atual, né? Quem está com o melhor dividendo, o dividend e o de média dos últimos 12 meses, porque não adianta um fundo pagar muito no último pagamento de proventos, mas ao longo do último ano ou ao longo dos últimos 12 meses, o yield está bem baixinho, né? Vamos ver se esse fundo tem consistência no pagamento. Por isso que essa coluna aqui é importante pra gente. O patrimônio, né? Qual fundo é maior aqui? O PVP, que é o preço do ativo em relação ao seu valor patrimonial mais justo, né? Vamos ver qual que está mais descontado. A vacância física, vacância financeira, quantidade de imóveis e quantidade de estados, tá? Então eu já fui falando, vocês já foram meio que mais ou menos tendo uma noção aí, né? Então primeiramente aqui, ó, liquidez média diária. O nosso fundo que tem a maior liquidez é o HGRE11, por isso que ele ficou pintadinho de amarelinho, como se fosse aqui uma medalha de ouro, tá? O VINO11 é o segundo fundo de lajes corporativas mais negociado na bolsa, pelo menos entre os maiores fundos, tá? Ficou com a medalhinha de prata. E o BBPO11, que é um fundo aí de agências bancárias, ficou em terceiro lugar, com a terceira maior liquidez aqui. Bom, vamos falar de proventos, né? Quem é que tá pagando mais dividendo, pelo menos no último pagamento de provento? Foi o BBPO11, tá? Pagou 0,94%, né? No último pagamento. Em segundo lugar, mais uma vez o VINO11, ó, ganhando mais uma medalhinha de prata, pagou 0,75%. E o GTWR pagou aí 0,63%, ficando com a medalha de bronze, tá? Bom, vamos pegar agora o longo prazo, né? Nos últimos 12 meses, quem é que tá pagando mais o yield? E coincidentemente, se manteve aqui, né, uma consistência dos 3 primeiros, se mantiveram nas mesmas posições. O BBPO11 ficou com uma média de 10% ao longo dos últimos 12 meses. O VINO11 quase 8%, né? 7,9%. Em terceiro lugar aqui, o GTWR com 7,26%. Próximo aqui, indicativo, é o patrimônio líquido, né? Qual fundo é mais robusto, qual fundo aqui é maior, tá? O patrimônio líquido, para quem não sabe, é a junção, né? É a soma dos valores de todos os imóveis que estão por debaixo desse fundo imobiliário. A gente soma todos esses imóveis e o valor total é o valor final desse fundo imobiliário. Então, o HGR11, né, é o maior fundo imobiliário de lajes corporativas da nossa bolsa no momento, com quase 2 bilhões de patrimônio. O BBPO11 ali
ficando na casa do 1,5 bilhões e 1,2 bilhões o GTWR ficou em terceiro lugar. Bom, vamos falar agora do PVP. Qual fundo está sendo negociado com maior desconto na Bolsa de Valores? Hoje é o TRNT11, né? Ficou aí com 0,66, ou seja, está sendo negociado aí com mais ou menos 34% de desconto, né? Um belo de desconto aí para esse fundo imobiliário. Em segundo lugar aqui, o HGRE11, né? Com 0,78 de PVP, o que dá mais ou menos ali 22% de desconto. E o E o PVPL ficando quase com o valor mais justo ali, né? 0,99. Bom, próximo indicativo, vamos ver aqui a vacância, né? E a gente teve aqui os 3 fundos com 0 de vacância, ou seja, toda a sua capacidade física dos seus imóveis estão 100% alugadas, tá? Bom, mas qual foi o critério que eu usei aqui para poder distinguir, né? Quem vai ficar com a medalha de ouro, prata e bronze? Bom, basicamente eu peguei aqui o valor patrimonial desses fundos, tá? Aquele que tem o maior patrimônio líquido fica em primeiro lugar e assim por diante, tá? Bom, próximo indicativo aqui, vacância física, né? Mais uma vez, os 3 primeiros aqui não tem nenhum tipo de vacância física, estão com 100% dos seus aluguéis em dia, recebendo ali na máxima das condições dos seus imóveis. Então, os 3 receberam as mesmas medalhas aqui por terem também o maior patrimônio líquido nessa ordem de vacância, tá? Próximo indicativo aqui, ó, quantidade de imóveis. Quem tem mais quantidade de imóveis por debaixo do seu portfólio, com 64 ativos, ou seja, 64 agências bancárias espalhadas pelo Brasil, o BBPO11 ficou com a medalha de ouro. Em segundo lugar aqui, ó, o HGR11 com 21 imóveis debaixo do seu portfólio e com 9 imóveis, o Vino11 ficou em terceiro lugar. E por último, nosso último indicativo aqui é a quantidade de estados, né? Quem tem a maior distribuição por estados no Brasil. Porque também não adianta ter muito imóvel debaixo de um fundo se todos os imóveis estão num único estado, por exemplo. Se der alguma crise específica naquele estado, aqueles imóveis têm que ser fechados ou desalocados. Por exemplo, toda a renda daquele fundo vai por água abaixo. Então a gente também não quer isso. A gente quer fundos com bastante imóveis e bem diversificados geograficamente pelo nosso Brasil, tá? O BPP11 ficou com a medalha de ouro porque ele tem 14 estados, né? Onde tem os seus imóveis espalhados pelo Brasil. Em segundo lugar, o HGR11 com apenas 4 estados e em terceiro lugar, o Vino11 com 2 estados. Então, vamos aqui para o nosso quadro de medalhas, tá? Então, o nosso terceiro lugar ficou para o nosso Vino11, ó. Ele ficou com 3 medalhinhas de prata, 2 de bronze, 5 medalhas ao todo. Em segundo lugar, HGR11 também com 5 medalhas. Mas tem um detalhe aqui, né? O HGRE11 tem 2 de ouro. Por isso que no desempate aqui ele ficou em segundo lugar, né? Por mais que ambos tenham 5 medalhas. E ele tem 3 de prata aqui. E o nosso melhor fundo imobiliário da nossa Bolsa de Valores pontuou em quase todos os critérios, né? São 9 critérios. Ele pontuou aqui em 8, ó. Ele recebeu 8 medalhas, sendo que foram 6 de ouro, 1 de prata e 1 de bronze. BBPO11 é o melhor fundo imobiliário de lajes corporativa da nossa Bolsa de Valores no momento, tá? E aí, você curtiu? Gostou dos critérios aqui de forma mais objetiva, de forma mais clara, né? Se sim, se você curtiu, deixa seu like, se inscreve no canal, né? Se esse vídeo aqui agregou algum tipo de valor e conhecimento pra você. E comenta aí, né? Você tem algum desses fundos? Você tem aqui o BBPO11, que foi o nosso melhor fundo? Ou você tem algum dos que nem foram ranqueados aqui, né? Coloca aí que eu quero saber. Eu tenho um aqui, eu tenho o HGRE11 na minha carteira e não pretendo colocar mais nenhum tipo de fundo de imobiliário de lajes corporativas, pelo menos aí para os próximos meses na minha carteira, né? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Como eu já falei, não vacila, se inscreve aí, porque todo dia tem pelo menos um vídeo novo para ajudar você a ser um investidor melhor, beleza? Eu sou o Fernando Carvalho, esse é o nosso canal Bolsa em Ação e eu vejo você amanhã no nosso próximo vídeo. Valeu!